Salve, salve pessoal, aqui com vocês é o professor Marcos, trazendo aquela ideia de português é simples assim, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as variações linguísticas, particularmente é um assunto que me atrai bastante, gosto muito. Vamos lá, antes de começarmos a falarmos sobre as variações linguísticas, que como já sugerido pela própria nomenclatura do conteúdo, as transformações e mudanças que a linguagem acaba sofrendo, vamos ter primeiro aqui uma noção bem básica para a gente poder encabeçar o nosso assunto. Língua oficial. O que seria a língua oficial? Na tentativa de padronizar o uso da língua e de estabelecer-se então qual versão dessa será disseminada entre a população de uma determinada federação, opta-se então por eleger uma língua que será a língua oficial, certo? Não necessariamente sendo apenas uma, por questões históricas, por questões de posicionamento geográfico, extensão territorial. Há nações, há federações que optam por duas, três, uma quantidade bem particular de línguas oficiais. No nosso país, o Brasil optou então e decidiu que a língua oficial seria a língua portuguesa. Então essa que será disseminada à população através das escolas, dos ensinos, e também será a fonte de registro para qualquer documento que tenha natureza oficial na Federação Brasileira. Só uma noção básica. Agora, por que eu disse isso? Tenhamos a seguinte noção: apesar de termos uma língua oficial na nossa federação, a língua portuguesa, é ingenuidade pensar que o Brasil é então palco para o uso de apenas uma língua. Estranho dizer isso? Estranho. Mas vamos pensar assim: o mesmo português que a gente tem como língua oficial, ele apresenta-se para a nossa população, por determinados fatores, em versões diferentes. E é isso que veremos. Vamos entender então que eu tenho o português padrão. Essa variação padrão da língua portuguesa é aquela que está adequada, atenção a esse termo, viu? Adequada à normativa, ao conjunto de regras que está presente na gramática normativa da língua portuguesa, certo? Essa versão é a versão que tem maior prestígio social. Se perguntar a você qual a versão da língua que tem mais prestígio social, variação padrão. Em momento algum usamos o termo correto ou incorreto. Estamos usando o termo maior prestígio e estamos usando o termo adequado. Adequado a quê? As regras da gramática normativa. Essa versão é singular, é única. Ela tem um padrão, um modelo a ser seguido para que se consiga então fazer o uso da mesma. Quando a gente passa aqui então para essa segunda situação, a variação não padrão, vou ter que colocar no plural as variações não padrões da língua. Por quê? Porque ela é bem diversa, ela é bem dinâmica. Por quê? Porque são vários os fatores que influenciam na constituição e na construção desta mesma. Já pararam para pensar o tamanho, a extensão territorial que temos no nosso país? A miscigenação cultural que formou o nosso povo? O contexto histórico que temos? Então todos esses aí serão influentes que poderão então e que irão propiciar o surgimento de novas versões da língua. Vamos falar de influente parte a parte. Vejam bem, um dos influentes que temos aqui seria o que é considerado a variação não padrão, a variação diatópica da língua. Essa eu coloquei umas referências para que você possa assimilar melhor o conteúdo. Seriam aquelas causadas por quê? Questões de localização geográfica, posicionamento regional, certo? Bem tranquilo. O que seria isso? Vou dar um exemplo para você. Por nosso país ser um país tão extenso, tão grande, há um deslocamento, um distanciamento, melhor dizendo, entre um grupo de falantes que está no norte do país e outro grupo de falantes que encontra-se mais ao sul do país. Então cria-se assim, dessa maneira, formas diferentes de se usar o português. Eu vou usar um exemplo bem clássico para vocês. Exemplo, aqui na nossa região nós temos o hábito de consumir a mandioca, correto? Olha o termo, mandioca. Quando eu vou deslocar-me para uma região mais próxima das regiões ali de São Paulo, talvez o Rio de Janeiro, eles conhecem o mesmo elemento por aipim. Se eu for mais ao norte do país, o mesmo elemento receberá o nome de quê? Macaxeira. Ou seja, o mesmo elemento designado de formas diferentes. Por quê?
falares próprios de um grupo específico de uma determinada região. Então, variação causada pelo fator diatópico vai ser essa questão regional e geográfica. O distanciamento entre os grupos de falantes faz com que eles desenvolvam particularidades, peculiaridades, certo? Tem até um fato interessante, li um texto um tempo atrás, onde colocava dizeres bem próprios de uma região mais ao sul do país, não vou ser bem específico para não correr o risco, né, de me enganar, tá? O que a gente conhece por helicóptero, carinhosamente eles chamam de avião de rosca. O que a gente chama de lagartixa, para eles é crocodilinho de parede. É claro que de uma forma bem ilustrada, mas eu queria mostrar para vocês que há diferenças, que há particularidades no uso da língua de acordo com a região que você se encontra, né? Até mesmo se tratarmos de questões maiores. A versão do português utilizada no Brasil é diferente da versão do português que é utilizada em Portugal, que é diferente daquela que é utilizada na Angola. Ela sofre influência das suas particularidades devido à sua posição geográfica, certo? Essa nós consideraremos então, perdão, quase que não sai, né? Como essa questão diatópica das variações. Bom, diastráticas, as variações sociais. O que seriam as variações sociais? Bem próximo disso aqui que a gente falou também, certo? Seria aquelas variações sofridas de acordo com o agrupamento social. O que seria isso então? Vamos entender? Você já reparou que quando reunidos, os skatistas, eles têm uma forma de falar bem particular, bem peculiar, usando termos, usando expressões que a nós às vezes nem chega a ser compreensível? O grupo dos surfistas, dos sertanejos, dos cowboys, dos rappers, dos funkeiros e assim por diante, certo? Então, além dessas questões, desses agrupamentos sociais mais próximos, temos também aquelas questões que vão, outras questões de natureza sociais, por exemplo, nível de escolaridade, né? Classe social, né? A questão também de faixa etária, tudo isso vai ser englobado aí para que você possa então identificar como variação diastrática da língua. Então a variação diastrática, variação social. A diafásica também é considerada situacional ou contextual. Essa é interessante, importantíssima, certo? Por quê? Também conhecida como variação estilística, essa mesma é a responsável por adequar o nível de formalidade no uso da língua. A nossa língua portuguesa ela pode ser usada em determinadas situações de maneira a estabelecer-se um padrão mais formal da língua, que a gente chama de padrão culto, né? Ou você pode chegar a uma versão de baixa formalidade, quando não há necessidade de tanta preocupação, de tanto policiamento com relação às regras, com relação ao uso, né, de determinadas especificidades da língua. Tá? Isso a gente chegaria então no nível coloquial. Então a gente vai oscilar entre o nível coloquial de baixa formalidade ao nível culto, que seria o nível mais alto, então dentro dessa escala de formalidade. Então essa aqui, na variação diafásica, que a gente vai perceber então o que, gente? Essa adequação vocabular que acontece. O que é adequação vocabular? É você reconhecer a situação comunicativa que você se encontra, é você reconhecer que você tem um público ao qual você se dirige e que você tem, então, a necessidade de procurar igualar ou deixar mais próximo, então, o seu nível de linguagem, o seu nível de formalidade, para que a mensagem possa estabelecer a sua relação lógica essencial, que é de transmitir, né, mensagens, transmitir informações. Pensemos aqui, a linguagem com relação ao seu nível de formalidade, ela se assemelha muito à questão do vestimento, das roupas que a gente usa, certo? Por que seria isso? Eu tenho que procurar me adequar. Bom, seria legal eu aparecer em um evento formal vestido de sunga, uma roupa de praia? Não ficaria bem, ficaria bem? Ficaria um pouco incoerente. Da mesma maneira, ficaria legal chegar à praia com uma roupa totalmente formal, terno, gravata, borboleta, para ficar elegante? Não. Então, é o cuidado que temos que ter. Eu fiz esse exemplo, talvez nem seja tão bom, para que você perceba que essas variações diafásicas são essas questões situacionais, quando você tem que se preocupar com a adequação do nível vocabular, para que você possa, então, estabelecer uma comunicação clara e efetiva
com seu interlocutor. Por fim, teremos a variação diacrônica, que a gente chama de variação histórica. O que é isso, gente? A nossa língua é uma língua dinâmica, principalmente quando a gente trata da questão da oralidade. A oralidade ela se transforma a todo momento, tá? O surgimento de novas palavras, os neologismos, ele é uma coisa muito recorrente, muito comum. Com o passar dos anos, algumas palavras em seu léxico, em sua forma, elas vão se alterar. Outras vão se extinguir, novas surgirão e assim por diante. Vou dar um exemplo de como as palavras podem sofrer uma mudança no seu léxico, na sua estrutura, na sua forma. Há tempos anteriores, período de Brasil colônia, quando você queria dirigir-se diretamente a uma pessoa, você usava o pronome de tratamento, a vossa mercê. A vossa mercê é um termo um pouco extenso, como já é uma tendência da nossa língua, principalmente na oralidade, ela tende a abreviar. Aí a vossa mercê tornou-se vós mercê. Vós mercê, ao passar dos anos, tornou-se você. Você, ao passar dos anos, tornou-se você. E se a gente reparar direitinho, já há quem diga se. Daqui um dia estamos caminhando para ficar só. Entendeu a piadinha? Então, beleza, é o seguinte. Então, vamos entender dessa seguinte forma. Use como referência isso que eu estou passando para vocês. Variações diatópicas, certo? Regional, geográfica. Diastráticas, variações sociais. Diafásicas, situacionais, nível de formalidade. Diacrônicas, variações históricas. Beleza, pessoal? Esse primeiro momento que eu tenho para dizer para vocês sobre as variações linguísticas é isso. Tomara que tenha ajudado. Boa sorte, até a próxima.